Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. É um prazer recebê-lo mais uma vez e obrigado também por nos receber na sua casa neste instante. Começa o nosso programa agora, estamos ao vivo e o tema de hoje eu tenho certeza que você vai gostar, porque foi um tema que ao longo de todo este ano a gente ficou ouvindo e acompanhando os debates vários. E também muitos de nós acompanhamos, inclusive, as votações deste tema, a nova Previdência. É, portanto, o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Eu quero já, antes de qualquer coisa, cumprimentar nossos convidados que já estão aqui na mesa, vão nos ajudar a tirar todas as dúvidas desta Previdência que entrará em vigor nos próximos dias de novembro. Quero cumprimentar Diego Cheruli, advogado, professor e secretário-geral do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Boa noite, Diego, prazer. Boa noite, Ronaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero cumprimentar Gabriela Vale, consultora e planejadora financeira pessoal, graduada em administração de empresas e especialista em finanças pelo IBMEC. Gabriela, primeira vez que te encontro aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Obrigado a vocês. E olha, tenho certeza que vai ser um programa excelente, sobretudo porque o nosso público tem sempre um interesse muito grande. Você já pode, atenção, vai aparecer aí agora o nosso número de WhatsApp, você já pode enviar suas dúvidas. Nós vamos aqui submetê-las aos nossos convidados ao longo do programa de hoje. Para a gente já ter uma introdução sobre este tema, a nova Previdência aprovada no Congresso Nacional, acompanhe agora esta reportagem. Há 15 anos, sem conseguir trabalho de carteira assinada, Dona Zuleika deu entrada na aposentadoria há 3 meses, quando completou 60 anos. Um dos requisitos mínimos para a aposentadoria antes da reforma da Previdência. Eu fiquei preocupada com essa questão das novas regras. Então, o que eu pensei? Eu tenho 20 anos de contribuição à Previdência Social e como eu completei 60 anos, eu falei, bom, é melhor pegar o pouco que vou me dar do que eu ter que trabalhar mais 10 anos, né? Para tentar conseguir ainda a aposentadoria. Mas para quem, como a Dona Zuleika, não conseguiu dar entrada na aposentadoria, a reforma da Previdência está cheia de novas regras que devem ser obedecidas. De maneira geral, as regras ficaram assim. A idade mínima para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para as mulheres e homens 20 anos. Para conseguir 100% do benefício, as mulheres terão que contribuir por 35 anos e os homens 40 anos. O teto da Previdência ficou estabelecido em R$ 5.839,45. Há pelo menos 5 opções de transição para a aposentadoria que o trabalhador deverá se enquadrar com as novas regras. O pedágio e a porcentagem da contribuição depende de caso a caso. Fato é que não tem para onde correr. O cidadão, a partir de agora, precisará estudar e planejar de que maneira pretende se aposentar. Fato é que também muita gente não gostou dessa reforma da Previdência, muita gente não entendeu que ela era necessária e a pergunta que já submeto aqui aos senhores é a seguinte, e vou dar já aqui a preferência para a mulher que está conosco nesta mesa. Era necessária realmente esta reforma da Previdência? Tem muita gente que não gostou da ideia de uma reforma da Previdência, nem como ela ficou. Aliás, qualquer reforma teria desagradado a muitas pessoas. Era realmente necessária? Por que uma reforma da Previdência? Olha, eu acredito que o Diego vai poder dizer isso melhor do que eu, né? Mas eu acredito que sim. Na verdade, a inversão, né, da taxa de natalidade no país, o modelo atual, ele seria insustentável ao longo do tempo. Então, eu acredito que ela é necessária, é difícil agradar todo mundo, né? Mas algo tinha que ser feito. Gabriela, você trouxe um detalhe aqui importante, taxa de natalidade. Mas, Diego, deixo você também à vontade para essa primeira questão. Vamos lá. Eu sempre defendi, como especialista e professor em Direito Previdenciário, a reforma da Previdência. O IBDP, que é o Instituto Nacional, também entende necessária uma reforma da Previdência. Os especialistas todos entendem como necessária. Apoiamos a reforma? Sim, porque queríamos uma reforma. Mas ela foi justa? Não. Infelizmente, por isso. Nós costumamos usar a analogia. Se eu tenho uma parede na minha casa que tem infiltração, eu troco ela por uma parede de madeira ou eu tento resolver a parede de alvenaria? E o que nós fizemos foi isso. Não só porque atrasa muito o prazo de concessão e reduz demasiadamente o valor dos benefícios, como isso vai ter impacto direto na economia. Se eu reduzo a renda e a distribuição de renda na sociedade, a economia não circula. A sociedade fica sem renda para comprar, se não tem renda para comprar, não tem quem venda, porque para quem que ele vai vender se não tem para quem comprar, e
para que eu vou produzir se não tem para quem vender? Então a economia inteira começa a sofrer em círculos por conta deste problema. E vale lembrar também que uma discussão que eu coloco na mesa, o Brasil é o país em primeiro lugar no mundo, na verdade nem o primeiro, é o segundo lugar no mundo, com pior índice de redistribuição de renda. Nós concentramos muita renda no Brasil. E será que essa reforma veio para ajustar a economia ou só para prejudicar os segurados do regime geral e do regime próprio de previdência? A pergunta que quero fazer agora, diante da sua resposta, inclusive, é essa. No seu entender, por que não foi justa? Onde ela precisaria ter sido feita melhor ou diferente? Essa resposta eu vou até dar, já passando a bola para a Gabriela. Previdência vem do termo ser previdente. Ter previdência é ser previdente. Significa que eu planejei em algo, eu pensei em alguma coisa para o meu futuro. E eu fui pautando naquelas regras uma ideia para o meu futuro. E, de repente, a regra muda de uma vez. Atrasa meu tempo que eu estava planejando e reduz muito a renda do que eu estava planejando. Quando eu faço isso, eu retiro da sociedade a confiança no sistema, a confiança no Estado, eu retiro por completo a segurança jurídica. E aí, como me planejar financeiramente para a minha velhice se a regra e o Estado não me garantem segurança jurídica? Então, essa é a nossa crítica. O Estado não garantiu um mínimo de confiança legítima no sistema a partir do momento que ele mudou a regra de imediato. Quem não tem direito adquirido, de imediato, mesmo faltando um dia, se a pessoa faltar um dia na publicação da reforma, ela vai entrar na regra nova e sua renda vai ser reduzida aí, no mínimo de 25% a 30%. Então isso impacta diretamente no orçamento das famílias. Gabriela, quer entrar já nesse tema aí? Fique à vontade. A questão de ser previdente, as pessoas, o brasileiro, ele tem que ter atenção a isso, né? Querendo ou não, muitas pessoas sempre confiaram somente no governo para isso. E quando o governo vem e muda a regra no meio do jogo, né? E é isso que aconteceu, infelizmente, há essa quebra de confiança. Mas eu acredito que isso pode ser minimamente benéfico, porque eu acho que as pessoas começam a despertar que elas têm que fazer a sua própria. O que eu quero também perguntar Sim. aqui para vocês é o seguinte: o governo tinha alternativa, porque o que a gente escuta também, e de muitos especialistas, é quase um consenso, é que algo precisava ser feito para salvar o futuro dos aposentados e pensionistas. É isso também? É desse jeito? Bom, isso entra na conversa do déficit, né? O déficit da Previdência. Eu tive o prazer de assessorar o senador Paulo Paim, que foi presidente da CPI da Previdência no Senado Federal. Uma CPI cujo relatório foi aprovado à unanimidade ainda no governo Temer. E nós verificamos que até o ano de 2015 não houve déficit na Previdência por conta da metodologia de cálculo que o governo utilizava, que era equivocada. Tá? Então, o Congresso Nacional reafirmou na CPI da Previdência que não existiu déficit a partir de 2015. A partir de 2015, realmente existiu. Qual que é a nossa crítica? Deveria ter uma reforma? Sim. A reforma apresentada pelo governo atual, ela foi pautada na ideia inicial do Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, de capitalização, onde ele precisava de R$1 trilhão. Então, ele precisava ser uma economia muito bruta. R$1 trilhão em 10 anos para custear a transição do modelo de repartição simples, que é o atual, onde o trabalhador paga o aposentado, para o modelo de capitalização, onde cada um teria sua conta individual, que é o modelo chileno, que não funcionou. Inclusive, o Chile está em vias de guerra civil por conta da problemática social e da insegurança jurídica que eles vivem, né? Então, essa reforma foi pautada para garantir este R$1 trilhão, mesmo que não viesse a proposta de capitalização. Então, assim, precisava ser tão gravosa? Não podia ser um pouco menos? Podia. Em especial porque a reforma veio sem nenhum cálculo atuarial. Eles dizem que tinha informações, que tinham dados, mas cálculo atuarial. Nós não tínhamos certeza da proposta. Só sabíamos que precisávamos economizar, de fato. Precisamos economizar. Mas quanto, como, quando e onde? Essas são as questões que ainda não querem calar e que vão fazer que essa reforma ainda sofra milhares de alterações no curso do tempo. Então, Gabriela, você tocou num ponto importante aqui, taxa de natalidade. No que diz respeito ao quesito idade e se viver mais, se ter mais qualidade de vida hoje, era necessário algo ser feito também. Sim, o brasileiro está vivendo mais, né? Se a gente for analisar, as pessoas com mais de 100 anos vêm aumentando gradativamente. Então, querendo ou não, no passado existia-se um cálculo com uma média, uma expectativa de vida X. Hoje essa expectativa já aumentou consideravelmente, né? E eu concordo, tem que ser feito cálculos, porque se a gente pega a média do brasileiro, se eu não me engano, está em 77 anos 76, a média, 77. Só
que a medicina vem evoluindo, as pessoas vêm se conscientizando cada vez mais e ainda tem essa questão, as famílias estão tendo menos filhos, né? Então, no modelo atual ainda, né, quem sustenta os aposentados são os trabalhadores. Então, tendo menos pessoas daqui a alguns anos, isso seria um problema. Mas, mais uma vez, eu reforço. É uma pirâmide que se inverte. Exatamente. E que não é uma realidade única brasileira. Aliás, o Brasil era uma das poucas nações que até agora não havia adotado esse sistema de previdência com idade mínima, não é? E que, a partir de agora, se iguala a tantos outros. Diante disso também, seria somente essa reforma do Brasil que não foi uma reforma ideal ou adequada, porque a gente vê o mesmo padecimento de outras nações, a Grécia com uma crise terrível, Portugal, a Itália, a Europa como um todo também sofrendo com essas questões previdenciárias. O Brasil talvez não esteja sendo previdente agora, tomando uma decisão dura nesse instante? Sim, com certeza. Com certeza nós precisávamos dessa reforma, né? Algumas críticas que surgem de especialistas era que o cálculo, a metodologia de cálculo do benefício reduz muito o valor do benefício. O atraso na concessão é natural. Nós aposentávamos muito cedo mesmo, aposentamos muito cedo mesmo. Isso precisava ser alterado e foi alterado. 65 anos é uma idade razoável? É fácil analisarmos e compararmos com países como a Itália, o Chile, a Argentina, Estados Unidos, onde nós temos uma realidade mais ou menos uniformizada ou um território muito reduzido. O Brasil é um país continental, com realidades totalmente diversas. Então, 65 anos, por exemplo, no interior de Alagoas, significa não aposentar, porque lá a expectativa de vida é de 64 anos, em alguns municípios. Então, já no Sul, significa ter uma perspectiva de benefício de até 20 anos, uma perspectiva de recebimento de benefício pós-aposentadoria de 20, 25 anos. Então, o Brasil é muito continental, muito diversificado. Neste caso, o ideal teria sido uma reforma regionalizada? Não pode, porque o brasileiro também é complicado. Se fizesse uma reforma regionalizada, o brasileiro sairia de um canto para o outro. Migraria, né? É verdade. Então, essa questão, faltou-nos tempo. Precisamos de uma reforma? Sim, mas para que tanta correria? Aprovamos em menos de 9 meses. Para que essa correria? Tem gente que reclama desse tempo, que durou muito. Não, foi pouco. Porque os riscos com a segurança jurídica podem nos colocar numa situação muito mais complicada. Muito bem, gente. Estamos apenas começando aqui. E olha, o que você considera de importante nessa reforma? Os principais pontos, Gabriela, dessa reforma que você considera importantes para a nossa população? Olha, é difícil até listar. Eu acredito que o estabelecimento da idade mínima é algo que muda bastante, né? Tem os casos de exceção também que eu acho que foram muito graves. Nós vamos chegar aqui nesses né? casos. As pessoas que trabalham com periculosidade vão sofrer muito ao longo desse processo. O prazo para essas pessoas se aposentarem, que eu acho que são as mais frágeis de todo o processo, ficaram muito prejudicadas mesmo. Mas eu acho que a reforma, de um modo geral, ela foi muito importante para sacudir a população e começar a olhar para o longo prazo, que o brasileiro, ele é muito imediatista. E eu acredito que isso é consequência de um histórico econômico que nós vivemos, né? Ali na década de 80, antes da instabilidade política e econômica que se tinha naquela época, onde nós conseguíamos fazer planos de médio e longo prazo. Hoje a gente pode fazer. E eu acho que para mim, é a principal função dessa reforma, alertar o brasileiro. Eu até entro na tua seara também, que Sim. é justamente com essa reforma agora chegando, apesar da crise que a gente tem, o grande número de desempregados, como se preparar melhor para uma aposentadoria? Eu que estou aí nos meus 30, 40, 50, como devo me precaver bem, me preparar bem para uma aposentadoria? É pensar cada vez mais cedo sobre a sua aposentadoria. Eu costumo aconselhar aquelas pessoas que no seu primeiro salário, a pessoa conseguiu o primeiro emprego, o primeiro estágio que seja, ela, se não tiver o recolhimento, né, da contribuição para o INSS, que ela faça por conta própria e que ela faça ainda assim um plano B. Né? Eu acho que as pessoas têm que começar
a cuidar de si, não só delegar ao Estado essa função de pensar nele na sua velhice, na sua aposentadoria. A pessoa tem que se autorresponsabilizar por isso, começar a guardar dinheiro desde sempre e buscar alternativas, não só delegar para o Estado essa função. O Evangelho de Jesus tem lá uma parte que fala das virgens previdentes. Então é o cidadão se tornar previdente. Exatamente. Não é? Muito bem, nosso primeiro bloco já foi, a gente tem um montão de questões e já o povo fala e você mandando suas questões aqui também para o nosso programa. A gente vai para o intervalo bem breve e já volta.